E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ezequias com mais uma aula de laboratório. Hoje de novo nós estamos aqui no nosso laboratório virtual no FET Colorado. E hoje vamos falar sobre situações de equilíbrio, ou seja, como é que acontece, como acontece muito no nosso cotidiano, né? Como é que a gente consegue equilibrar as coisas? Quais são os princípios físicos por trás desses conceitos de equilíbrio? Antes de falar da nossa simulação aqui, vamos falar desses conceitos. Esses conceitos são conceitos relacionados ao torque e ao equilíbrio, certo? Como assim, professor? Bora imaginar a seguinte situação. Essa aula aqui o pessoal do primeiro ano viu, acho que na semana passada, que eu falei sobre essas situações de torque e equilíbrio. Mas para a galera que quer revisar do segundo e do terceiro, o que se trata? Vamos imaginar que a gente quer abrir uma porta. Quais são as condições que a gente precisa fazer para a gente abrir uma porta? O que a gente precisa fazer para abrir uma porta? A gente precisa aplicar uma força. E dependendo de onde a gente aplicar essa força, a gente vai ter uma dificuldade maior ou menor para conseguir abrir essa porta. O que vai depender? Vamos imaginar que a gente aplica uma força aqui, nesse ponto, mais próximo da maçaneta. A gente vai ter uma facilidade maior. Se a gente aplica uma força aqui mais próximo da dobradiça, a gente vai ter uma dificuldade maior para abrir essa porta. Por quê? Porque aqui é uma situação de rotação. Então, o que é o torque? O torque é a situação de rotação. Quando a gente quer rotacionar um corpo rígido, a gente acaba aplicando esse conceito de torque para que esse corpo rígido acabe rotacionando, certo? Então, o que é o torque? É a situação de uma rotação de um corpo rígido. Então, e o que depende desse torque? Depende da força aplicada e depende da distância com o ponto de apoio, onde a gente vai aplicar essa força, tá? Então, são esses dois conceitos. Então, matematicamente, a gente pode definir o torque, que é representado geralmente por essa letra grega aqui, o tau. Então, o torque ele é proporcional à força aplicada multiplicado pelo deslocamento ou pela distância entre o ponto de apoio e essa força, tá? Se a gente não estiver aplicando num ângulo de 90 graus com essa distância, a gente precisa multiplicar ela por um seno do ângulo em que de defasagem que a força e a distância estiverem. Mas se tiver no ângulo de 90 graus, é somente força multiplicado pela distância, desculpa. Tá? A unidade no SI é Newton multiplicado por metros. Então, se a gente quer saber se algo rotaciona ou não, depende do torque. O torque que me diz se algo está rotacionando ou não. Tá? Então, se a gente está falando de equilíbrio, que é o que a gente vai ver na nossa aula de laboratório daqui a pouco, a gente precisa saber quais são essas condições de equilíbrio que a gente tem. São duas essas condições. A primeira diz o seguinte, que a resultante das forças exercidas sobre o corpo for nula. Lembra lá da segunda lei de Newton? Se a resultante de um corpo for nula, o que significa? Que ele está em repouso ou em movimento uniformemente variável. Ou em movimento uniforme. Isso daqui, essa primeira condição, ela se aplica a movimento de translação, que não é o caso que a gente quer saber. Então, para movimentos de translação, se a gente quer saber se um corpo rígido ele está em equilíbrio, basta aplicar isso. Se o somatório das forças resultantes nesse corpo for igual a zero, ele está em equilíbrio no movimento de translação. A segunda condição de equilíbrio é o que a gente acabou de ver. Se a soma dos momentos das forças exercidas sobre ele, ou seja, se a soma dos torques exercidos sobre ele em relação ao ponto de apoio for nula, ele vai estar em equilíbrio. Ou seja, se a somatória dos torques for igual a zero, ele vai estar em equilíbrio. Esse corpo rígido vai estar em equilíbrio. Então, a primeira condição é para o movimento
de translação e a segunda condição de equilíbrio é para um movimento de rotação. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Então, como a gente vai falar sobre torque e equilíbrio na nossa aula de hoje, a gente não vai se ater à primeira condição, a gente vai se ater à segunda. Então, o que diz a segunda condição? Que o somatório dos torques tem que ser igual a zero, para que esse corpo esteja em equilíbrio. Então, vamos imaginar que a gente tem essa balança aqui e ela está em equilíbrio. A gente tem dois pesos aqui, um corpo A e um corpo B, certo? Se eu sei que ele está em equilíbrio, essa balança está em equilíbrio, o que eu preciso fazer? Aplicar essa condição. Então, quem são os dois torques que eu vou ter? Eu vou ter aqui o torque do corpo A e eu vou ter aqui o torque do corpo B. Lembrando, o torque é uma grandeza vetorial. Então, o sentido que ele rotacionar vai importar. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que nessa balança a gente tira o corpo B e deixa só o corpo A. Essa balança vai rotacionar para onde? Nesse sentido. Agora vamos imaginar o contrário, que a gente tira o corpo A e deixa o corpo B. Para onde essa balança vai rotacionar? Para esse outro sentido. Então eles estão rotacionando em direções opostas, né? Num sentido horário e outro no sentido anti-horário. O que isso significa? Que quando eu fizer a somatória aqui, eu só tenho dois corpos, então eu vou ter só dois torques, o torque do corpo A e o torque do corpo B. E eu coloco o sinal negativo, por quê? Porque eles estão rotacionando no sentido oposto. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Se os dois estivessem no mesmo lado, aí sim, somaria. Como eles estão rotacionando em sentidos opostos, né? Um anti-horário e o outro horário, por isso que por convenção, eu adoto um como negativo e o outro será o positivo. Esse que é negativo eu posso passar para o outro lado. Então isso significa que a minha condição de equilíbrio diz o seguinte, que o torque do corpo A tem que ser igual ao torque do corpo B. Então, toda vez que temos dois corpos, é assim que a gente faz essa análise. Professor, e se eu tiver mais de um corpo? Vou fazer a mesma análise, só vou adicionar um corpo a mais e ver qual é o sentido que eu vou adotar como positivo ou negativo. E não vai fazer nenhuma diferença na minha conta, tá? Vamos lá para a nossa balança. Como é que a gente vê isso na prática? Vou fazer o seguinte. Vou pegar minha balança aqui. Como eu tô... Deixa eu só adicionar umas coisinhas. Vou adicionar aqui a distância. Nosso ponto de apoio nessa balança vai ser aqui no centro. Nem sempre os problemas físicos trabalham com o ponto de apoio no centro, mas esse aqui trabalha. Então, no nosso laboratório a gente colocou bem no centro. Onde aqui embaixo dá as distâncias em metros desse ponto de apoio. Então aqui é 1 metro, aqui é 1,25 metros, 1,50 metros e assim por diante. Vou colocar aqui um peso de 10 aqui em 1 metro. Aí eu pergunto para vocês, se eu quero colocar um peso de 5 metros aqui do outro lado e eu quero que essa balança esteja em equilíbrio, aonde eu tenho que colocar esse peso de 5 metros? Eu coloquei aqui no 1 só para a gente ver o que acontece. Mas se a gente quer saber se isso vai se manter em equilíbrio, a gente precisa fazer o cálculo do somatório dos torques para saber se isso vai ficar em equilíbrio ou não. Vamos ver isso? Vou fazer aqui. Será que está em equilíbrio ou não? Como vocês podem ver, não está em equilíbrio. Vou botar aqui de novo. Então não está em equilíbrio. Então eu preciso preciso achar uma maneira que isso fique em equilíbrio. Se vocês observarem, os dois corpos têm massa diferente, né? Um é 10 kg e outro é 5 kg. Como é que eu faço isso? Bora voltar aqui para nossa condição. São dois corpos, então são essa situação que a gente está vendo. Que são dois corpos. O que eu preciso fazer? Eu preciso
fazer o cálculo para saber onde eu preciso colocar o bloco de 5 kg para ficar em equilíbrio. Então eu vou fazer esse cálculo. Vou fazer aqui mesmo. O torque é força vezes deslocamento. Vou voltar aqui. Ó. O torque é força vezes deslocamento. Quem é a força nesse bloco de 10 kg? Qual é a força que ele aplica nessa balança? Nessa gangorra, né? Eu acho que é uma gangorra. Pode ser uma balança também, mas é mais uma gangorra. Qual é a força que esse bloco de 10 kg está aplicando? Lembrem que todos os corpos que têm massa, eles são atraídos pela força gravitacional. Então a força que está nesse bloco de 10 kg é a força peso, a força gravitacional da Terra atraindo esse bloco de 10 kg. É a mesma coisa que acontece no bloco de 5 kg. É a força gravitacional que está atraindo para o centro da Terra esse bloco de 5 kg. Então é a força peso desse bloco de 5 kg. Então vou fazer aqui. Torque é força vezes a distância para o centro de apoio. Então, deixa eu voltar aqui. Tá aqui, ó. Torque é força vezes distância. E a força desses blocos é a força peso. Certo? Então eu vou fazer aqui. Vou tirar aqui. E vou fazer o cálculo. Então aqui no lugar de torque do bloco A, que vai ser o meu bloco de 5 kg, eu vou colocar o peso dele, peso do bloco A, multiplicado pela distância desse bloco A. No torque de B, que é o bloco de 10 kg, eu vou colocar o peso de B multiplicado pela distância de B. Professor, mas o senhor disse que era força? Pois é, mas aí, no caso nesse exemplo aqui que a gente está vendo, é a força gravitacional. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, né? Agora acho que melhorou. Então, é o peso do bloco A, que é o de 5 kg, é a força dele. É a força que ele está aplicando na nossa gangorra. E o peso do bloco B, que é o de 10 kg, é a força dele, que ele está aplicando na gangorra, a força gravitacional. Tá ok? Vou continuar minha conta aqui para me saber quanto é essa distância que eu tenho que colocar. O peso do bloco A vai ser a massa dele multiplicado pela gravidade. Então vai ser 5 vezes 10, né? Massa vezes gravidade. 5 quilos mais a gravidade, que eu vou botar aproximadamente 10. Então é 5 multiplicado por 10. Eu poderia já botar 50 direto, né? Mas tudo bem. 5 multiplicado por 10. E o peso do bloco B, a distância que eu quero encontrar do bloco A, né? E o peso do bloco B é igual a 10 multiplicado por 10, que é da gravidade. E a distância é de 1 metro, né? Que a gente colocou. A distância do bloco de 5 kg, eu botei 1 metro, mas não deu certo. Eles não estavam em equilíbrio. Então, é isso que eu quero encontrar nesse momento. Então, ficaria dessa maneira. Vou colocar mais para cima um pouquinho. Então, ficaria assim, né? 5 vezes 10 é 50, aqui nesse caso. E 10 vezes 10 é 100. Multiplicado por 1, continua sendo 100. Esse 50 está multiplicando, ele acaba passando dividindo. Então, como é que vai ficar nosso resultado aqui? A distância do A vai ser 100 dividido por 50.
que é igual a 2. 2 se a distância é metros. Então fizemos o cálculo. Ficaria assim. Então, toda vez que tem dois blocos em equilíbrio, o torque do bloco A tem que ser igual ao torque do bloco B. O bloco A era de 5 kg, o bloco B era de 10 kg. Torque é força vezes deslocamento, mas só que a força do bloco A e do bloco B são os próprios pesos que eles estão aplicando na gangorra. O peso do bloco A é 5 da massa multiplicado pela gravidade. A distância é o que a gente quer saber. O peso do bloco B é a massa dele, que é 10, multiplicado pela gravidade, que também é 10. E multiplicado pela distância que a gente determinou como 1 aqui no nosso laboratório. Fazendo essa multiplicação dá 100 e aqui fazendo essa multiplicação dá 50. Esse 50 vai passar dividindo. Então 100 dividido por 50 igual a 2 metros. Vou voltar aqui. Vamos ver se está ok essa conta. Já afirmo para vocês que os números nunca mentem. Então, está em equilíbrio. Será mesmo? Vou colocar aqui, ó. Está nivelado. Vou até afastar um pouquinho aqui. Aqui não ficaria nivelado em 1,25. Mas aqui ficaria. Nivelado. Tá ok? Vamos fazer outros experimentos. Vamos agora utilizar uma mãe e uma filha. Agora eu vou botar a filha aqui. Deixa eu ver onde eu posso botar. Aqui na distância de 1,5 m. E eu quero saber, se eu colocar uma mãe, aonde eu tenho que colocar essa mãe para que eles fiquem em equilíbrio. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz na resolução do problema anterior. Eu tenho a massa da filha, eu tenho a massa da mãe. Se eu souber o peso da filha e da mãe e eu souber a distância que a filha está, que eu botei aqui no 1,5 m, 1,5 metros, eu posso determinar qual é a distância que eu tenho que colocar essa mãe para que eles fiquem em equilíbrio. Então, bora fazer essa continha? Para a gente finalizar a nossa aula. Então, vou fazer isso aqui. Vou fazer a nossa continha. Então, aplicando a situação de equilíbrio, ficaria assim, né? Que o torque da filha tem que ser igual ao torque da mãe, para que eles fiquem em equilíbrio. O torque da filha vai ser o peso dela, multiplicado pela distância que ela está. E o torque da mãe vai ser o peso da mãe, multiplicado pela distância que a gente quer colocar. A gente não sabe ainda. O torque da filha vai ser a massa dela multiplicado pela gravidade. A massa dela, tá lá, é 30 quilos. 30 quilos multiplicado por 10. A distância que eu coloquei aqui foi 1,5. Então, vou colocar aqui os dados. A massa da mãe é 60. 60. E a gravidade é 10, né? É 10, continua sendo 10. E a gente quer a distância. Vai estar dB também. Tá para não diferenciar. Quando eu fizer essa multiplicação de cima, vai ficar 30 vezes 10, 300. 300 vezes 1,5 dá 450. Aqui, 60 vezes 10 dá 600. Então, vai ficar 450. Deixa eu mudar aqui. Opa. Só um momento. Voltou. Então, vai ficar... Opa. 450 vezes 600. Esse 600 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a nossa divisão é 450 dividido por 600. Quando eu fizer essa divisão, vai dar 0,75 metros. De cabeça eu fiz essa. Então, a distância que a gente tem que colocar a mãe para que eles fiquem em equilíbrio é 0,75 metros. Tem essa opção? Tem essa opção aqui, ó. Então, vamos colocar a mãe aqui no 0,75, vamos ver se fica em equilíbrio.
realmente está em equilíbrio. Vou afastar um pouquinho a mãe, botar em 1 metro, elas já não vão estar em equilíbrio. Se eu colocar em 0,5 metros, também não vão estar em equilíbrio. Somente fico em equilíbrio aqui no 0,75. Certo? Bem, pessoal, espero que tenham entendido sobre a situação de equilíbrio em relação à rotação, né? Que está relacionado ao torque, esse princípio físico. E espero que tenham entendido. Eu vou passar um pequeno questionário para vocês responderem. E é isso. Qualquer dúvida estarei à disposição de vocês. Um forte abraço e bons estudos.